Olá, pessoal do segundo médio, bom dia, tudo bom, galerinha? Bom, pessoal, seguinte, como eu havia comentado com vocês, eu vou nessa segunda apostila quebrar mais os conteúdos, tá? Então, ao invés de explicar tudo de uma vez e depois fazer os exercícios e as correções tudo de uma vez, vamos em blocos, tá bom? Então, eu já expliquei o módulo 7 na aula anterior. Então, hoje nós vamos estar trabalhando com a apostila caderno aí na aula 19 e 20, tá? Com a realização e correção dos exercícios. E eu vou fazendo essas correções com vocês, tudo bem? E aí, para casa, pessoal, eu deixo as TMs e TCs da aula 19 e 20, que estão aqui, tá? E aí vocês usem essa parte da apostila até para vocês se manterem organizados, tá, pessoal? Então, né, eu vou deixar para casa já TM19, TC19, TM20 e TC20 aí, tá? Da aula 19 e 20. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Iniciando aqui o módulo 19 e 20 na apostila, né? É um pouco de repeteco do que nós vimos na aula anterior, tá? Então aqui as características e transformações das estruturas produtivas, tá? Então nós vemos aqui mais uma vez a divisão, né, do primeiro, segundo e terceiro setor da população brasileira. E aqui na apostila, pessoal, evitem sempre se apoiar apenas só na apostila caderno. Ela é muito resumida, tá? E se você se apoiar só na apostila caderno, a preparação para vestibular, a preparação para a FUVEST, enfim, para o Enem, fica bastante comprometida, porque fica muito raso o conteúdo, tá? Então, por isso, sempre é essencial o livro também, o livro-texto, tá? A distribuição da PI e da PE, como nós já havíamos visto, né, na aula anterior, sobre a população feminina, masculina, né, e as porcentagens divididas dessa população, até o gráfico é o mesmo, tá? Aqui também essa análise nós vimos já, e nós passamos aqui para a atividade, né? Vamos para as atividades, fazendo as atividades que esses gráficos todos está no livro texto de maneira bem mais completa, ok? Então vamos lá, galerinha, ó. Sobre os conceitos, na página 400 agora, 400 não, perdão, na página 401. Então vamos lá, ó, né? Sobre os conceitos inerentes ao mercado de trabalho no Brasil, associe corretamente as colunas e faça o que se pede. Então, na coluna aqui, ó, né? Opa, ferramenta errada. Então, vamos lá, na coluna 1, né? E a coluna 2. Então, nós temos que fazer essa correlação, tá? Então, aqui, ó, compreende as pessoas em idade de trabalho, ainda que algumas metodologias delimitem a PIA como população entre 15 e 65 anos de idade, aí, tá? Aqui são incluídas todas as pessoas com mais de 10 anos de idade. É o que eu havia falado na aula, que países subdesenvolvidos, crianças de 10 anos fazem parte aí desse mercado de trabalho já, tá? É natural isso acontecer. Não deveria, mas é natural, tá? Então, galerinha, então aqui, galera, é a 4. Opa, a primeira é a 4, tá? A segunda, né? Então, dando continuidade aí, né? Uh, pessoas com idade ativa. Deixa eu fazer uma coisa, acho que fica melhor. Vamos fazer um teste? 4. Não ficou perfeito, mas beleza, fica menos poluído. Que eu vou começar a ligar as setas, então eu fico imaginando. Aí, saiu. 4. Então aqui, galera, pessoas em idade ativa e que não estão ocupadas nem desempregadas. Representa a diferença entre a PEA e a PIA, sendo composta de estudantes, aposentados e donas de casa, desde que não trabalhem em atividade geradora de renda. Então aqui, galera, é a 1, né? Inativas. Então vamos lá, ferramenta de texto, a 1. Aí eu pego essa ferramenta aí. Vamos testar?
Não ficou perfeito, mas tudo bem, né? Aí, pessoal, a terceira aqui, né? Ó. Pessoas que procuraram emprego na semana ou no mês anterior à pesquisa amostral, mas mas que não o conseguiram, né? Representa a diferença entre a PEA e o total de ocupados, sim. Então aqui, pessoal, nós estamos falando do 2, tá? O 2 aqui, ó, o número de pessoas desempregadas, né? Infelizmente, o número de pessoas desempregadas, 2. Já peguei a mãe aqui, ficou melhor. Beleza. Aí, pessoal, aqui agora, pessoas que dispõem de uma ocupação, seja como trabalhadores formais, com carteira assinada, funcionários públicos e autônomos, seja como trabalhadores sem carteira assinada, empregadores, além dos trabalhadores não remunerados vinculados às atividades econômicas de natureza familiar. Equivale ao total de vagas oferecidas por empresas, instituições públicas e pelo chamado terceiro setor aí da economia. Então, aqui, pessoal, nós estamos falando da população que tem ocupação, né? A população que tem um emprego aí, né? Então, aqui é A5. Beleza, 5. E a última que restou aí, população economicamente ativa, PEA, né? Compreende os trabalhadores ocupados e os desempregados. Tal universo de trabalhadores representa a oferta de trabalho, ou seja, todos aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho, né? Ou seja, a PEA, a população economicamente ativa aí, que é a 3. Beleza? Então aqui a alternativa correta é a alternativa B. Professora, era só falar que era B. Não, pessoal, a gente precisa entender, compreender o exercício, tá? Então aqui, pessoal, a 2, né? Ó. O texto a seguir apresenta uma afirmação separada de outra palavra, por quê? A maior parte da população economicamente ativa do Brasil, em suas diversas regiões, exerce atividades profissionais no setor primário, porque o ritmo de crescimento da população brasileira decresce. A população idosa aumenta de forma significativa e o país passa por uma fase de transição demográfica. Tá? Então, aqui é assinalado a C, né? A afirmação é falsa e a razão é uma afirmação verdadeira, mas que não justifica a afirmação. Então, o que acontece? Está dizendo que, vamos lá, ó, a maior parte da população ativa no Brasil está em diversas regiões, certo? Exerce atividades profissionais no setor primário, primeiro setor. O ritmo de crescimento da população decresce. O ritmo de crescimento está decrescendo, mas não o suficiente, tá? A população idosa vem crescendo? Vem crescendo. Porque o país está numa transição demográfica? Sim. Então, assinale. Então, se a afirmação é falsa e a razão uma afirmação verdadeira, mas que não justifica a afirmação. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que o motivo por quê não se justifica sozinho, né? Sobre o que está separado aqui da palavra, né? O que tem antes do porquê e o que tem depois do porquê, tá, pessoal? Beleza? Na 3, a taxa, né, de... Ai, esqueci de virar minha página aqui com as minhas anotações. Na 3, pessoal, tá? Então nós temos aqui a taxa de dependência total no Brasil, então, a manutenção da tendência. Então aqui, ó, a taxa de dependência total corresponde ao percentual do conjunto da população jovem, menores de 15 anos e idosa com 60 anos ou mais, em relação à população total. Ela expressa a proporção da população sustentada pela população economicamente ativa. Então aqui estamos falando das crianças e dos idosos que são sustentados de maneira direta ou indireta pela população que trabalha, tá? Então aqui, ó, taxa de dependência total no Brasil. Em 2001 tínhamos 60% da população e agora temos 54% da população. Nossa, aconteceu um acidente aqui, pronto.
54% da população em 2011. A manutenção da tendência apresentada no gráfico pode favorecer o seguinte impacto sobre as despesas governamentais nas próximas décadas, né? Então, o que acontece aqui? Acontece a redução do déficit da Previdência Social. Previdência Social, pessoal, é aquela parte da estrutura do governo que fornece o pagamento das aposentadorias para a população idosa, tá? Então, o gráfico está mostrando que a queda do número de dependentes do governo, no caso da aposentadoria, está diminuindo, né? De 60% para 54% em 2011. E essa tendência nós vamos saber aí através do próximo censo demográfico, né? Que está marcado para este ano. Mas vamos ver qual vai ser o andar da carruagem, né? O que vai acontecer ao longo desse período aí, tá bom? A4, pessoal, né? Leia o texto e analise a figura a seguir. Em 1991, a renda média dos brasileiros correspondia a 63% do rendimento masculino. Em 2000, chegou a 71%. As conquistas comprovam dedicação, mas também necessidade. As pesquisas revelam que quase 30% delas apresentam em seus currículos mais de 10 anos de escolaridade, contra 20% dos profissionais masculinos. Né? Então aqui, me parabenizar um dia é fácil, quero ver respeitar nos outros 364. Né? Então, sobre a participação a participação feminina no mercado de trabalho, né? O processo em ter mais anos de escola, né? De escolaridade. Esses anos de escolaridade acaba refletindo, né, em maiores salários e melhores posições profissionais, tá? Tendo em vista o texto implícito no discurso iconográfico, percebe-se o que, pessoal? Aqui, ó, fica claro aqui, ó, a diferença na valorização da força de trabalho entre os gêneros e a ampliação das demandas das mulheres na luta pelo reconhecimento social. Então, para nós homens, né, e vocês aí homens também, né, poxa, vocês já estão no segundo médio, né? Então, quando uma mulher ela disser que nós a menosprezamos, que ela está sendo menosprezada ou coisa do tipo, a gente não tem que discutir isso, a gente tem que aceitar. Porque a gente não passa por isso, então nós homens não sabemos como é isso, né? Então, assim como também outras minorias que não são ouvidas, né? Então, quando, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo racismo, ela alega, é racismo tal, e aí a gente não entende isso, é para se refletir, não tem que comentar. Poxa, se a pessoa que está sofrendo racismo alega isso, pessoal, mas é que não entendi. Não. Gente, se ela está falando, então é porque é necessária uma reflexão sobre isso, não uma discussão, né? E no caso da luta das mulheres, está longe a quem ainda, né? A mulher recebe menor salário do que o homem negro recebe menor salário do que o homem branco. Isso é dado estatístico, pessoal, né? São problemas da nossa sociedade e que eu espero que nós vamos resolvendo esses problemas aí, né? Não de uma vez, porque não rola, né? Mas que isso possa acontecer sim, né? Enfim, vamos lá, pessoal, para a questão 5. Questão 5, né? Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução. 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado? Ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido. Vou pra casa entristecido. Dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer, né? Então aqui, galera, a letra da música de um setor da economia, desculpa, a letra da música trata de um setor da economia fortalecido nos últimos anos, em decorrência do crescimento da economia. Considere as afirmações, desculpa,
em decorrência do crescimento econômico brasileiro, considere as afirmações relativas a esse setor. Então aqui, galera, a 2 e a 3 são as corretas. Vamos ver por que a 1 está errada. É chamado de setor primário e abrange, além das atividades ligadas à construção civil, os serviços de marketing e venda de imóveis. Bom, vamos lá. Quem faz essas caras são essas caras são feitas pela minha filha. Tipo, o que tem a ver, né? Ela tem 6 anos. Então, mas vamos lá. Realmente não tem nada a ver. Então, aqui no caso, a 1, o setor aí que ele trabalhou, galera, está associado ao setor secundário, que é o setor da construção civil, a indústria da construção civil, e não do primeiro setor, tá, galera? A 2 é caracterizado pela desigualdade econômica e social vivida pelos trabalhadores? Sim, é isso que fica bem claro e nítido, tá? A 3 ampliou a procura por operários com construção, inclusive de mulheres? Isso também começou a crescer relativamente rápido até, tá, pessoal? Beleza? Aí, galera, agora a página 403, tá? Tem aqui o primeiro, né, a questão 6, né? Brasil, PIB per capita, que é aquele PIB dividido por pessoa, por habitantes, tá? E no caso, R$ 1.000 aqui, corrigido pela inflação. Né? E nós vemos aqui o crescimento que existe, né, de 1960 para 1980 até 2013. Então vamos analisar isso daqui, tá? Aqui já a desigualdade de renda. Então aqui a marca da desigualdade, né? Então aqui em 1960, 1970 vai aumentando a desigualdade, 79, sendo o maior ano de desigualdade em 1989, e começa a se retrair essa desigualdade. Então, nos gráficos são indicadas mudanças que afetaram a sociedade brasileira em um período que inclui os governos militares, de 64 a 85, e o restabelecimento do regime democrático de 85 aos dias de hoje. Tá, então pega daqui, ó, né, daqui em diante. Então aqui o período da ditadura militar, aqui o final do período e de 89 em diante, o período não militar. Então aqui, pessoal, analisando o primeiro e o segundo gráficos, conclui-se que os governos militares favoreceram, respectivamente, a ocorrência do que, galera? Houve um crescimento da riqueza nacional e elevação da concentração de renda. Esse é um jeito bonito de falar que houve o quê? Um aumento da desigualdade. Se a renda ficou concentrada apenas numa parte da população, olha aqui, nós vemos o crescimento, né? Então, assim, ó, houve um lucro, um crescimento de PIB, houve, né? E depois de 2000 cresce mais, né? Então, abordado pelos governos aí de 2000, pega o final do governo Fernando Henrique, 98, 2002, Lula entra no governo, fica até 2008, aí vem a Dilma, que fica de 2008 até 2014. Então é esse período aqui, ó, que bate em 24 o valor, tá? Deixa eu arrumar aqui, beleza. Então, galerinha, essa análise desse período aqui, ó. Então, de 80 em diante, né, se estagnou, depois voltou a crescer. E nós vemos que de 89 em diante a desigualdade ela começa a diminuir, né? E aqui no período militar ela aumentou. Então a renda ficou concentrada, uma maior parte dela pelos homens brancos aí, né? Então é isso que aconteceu aqui. Beleza, pessoal? Então, há um crescimento da riqueza nacional, mas não houve essa distribuição de renda, tá? A renda ficou concentrada em poucas pessoas. Então, galerinha, ó, para casa eu deixo aqui, tá? A TMTC, né? Essa TMTC aqui, ó, para a próxima aula, ok? E na primeira aula da semana que vem, galerinha, na segunda-feira,
segunda-feira? Isso, segunda-feira. Nós vamos ter a aula online pelo plural, tá? Então, eu vou colocar as informações aqui na Agenda Edu para nós termos essa aula da segunda-feira online. Beleza, pessoal? Né, a gente matar um pouco da nossa sede de conhecimentos geográficos online. Tá bom, galera? Desejo a todos aí uma ótima semana e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.